Uma certa pessoa me disse que não tá nem aí pra mentalidade, mas é por isso, e exatamente por isso, que ela nunca vai conseguir mudar de vida, nunca vai conseguir prosperar. Isso se ela continuar pensando assim, tá? E eu vou te falar um negócio. Não é porque você posta status com vídeos do Pablo Marçal falando frases de efeito que você vai prosperar, que é isso que vai fazer você mudar de vida, que não é. E cara, não tô falando de dinheiro, tá? Pensa só, o tanto de ganhadores de Mega Sena aí que estão ricos hoje, que estão milionários hoje. Não existe, né? Por quê? Porque a maioria deles estão piores do que quando entraram. Isso prova, pessoal, que a mentalidade deve ser feita e moldada um passo de cada vez e nunca, poxa, de uma hora para outra você quer que outra pessoa mude, porque isso não vai acontecer. E é por isso que você nunca consegue mudar o jeito que os seus pais pensam, que seu pai e sua mãe vê a vida, por exemplo. Você não vai conseguir mudar, porque ele passou, digamos que 40 anos daquele jeito. Não é você com um mês que vai conseguir mudar isso. Um dia, uma frase. Eu costumo dizer que mentalidade é a mesma coisa que prosperidade. Você só consegue ter uma mentalidade boa se você prosperar o mínimo. Eu acho muito difícil, pelo menos, uma pessoa que nunca prosperou, nunca conseguiu conquistar algo, ter uma boa mentalidade. Porque geralmente quem tem boa mentalidade, geralmente consegue as coisas que quer. Consegue realizar os planos que ela mesma traçou. E essas mesmas pessoas não conseguem prosperar porque elas tomam decisões com emoções, seja na hora da raiva, seja na hora da tristeza, seja na hora da angústia, do choro, enfim. Eu peço para você pensar com o seu racional e não com o seu emocional. Por quê? Se eu estou aqui sentado conversando com você, que poxa, eu pensei, não, realmente, eu acho que é bom eu gravar esse vídeo e tal. Mas se eu tivesse pensado com a emoção, eu talvez não iria gravar esse vídeo, ou talvez eu não iria estar aqui com você, eu iria estar dormindo, por exemplo. Para o cérebro, isso é bom, e daqui a pouco eu já vou explicar o porquê. Mas basicamente o que é muito importante, você nunca deve tomar decisões na hora da emoção, ok? Sempre pense com racional e não com emocional. Assim você sempre vai ter a razão. Por exemplo, se você tem ali R$ 200, é o dinheiro que você tem, e aparece um irmão seu, te pedindo R$ 200 emprestado, você vai pensar com o que primeiro? Com a emoção ou com a razão? Mas eu acredito muito que você vai pensar com a emoção. Ou seja, você vai pensar: nossa, não, eu tenho que emprestar, ele é meu irmão, ele é minha irmã, eu tenho que emprestar esse dinheiro. Se eu não emprestar, eu vou estar sendo mal. E não, você não vai estar sendo mal. Por quê? Você empresta o dinheiro que você tinha, R$ 200, e para você pagar as contas, como é que fica? Agora você pensou com racional. Sendo que você deveria ter pensado com racional antes, na hora de emprestar o dinheiro. Você já deixou a sua emoção, que seja ali do sentimento de irmão, pensar primeiro em primeiro lugar. E aí a decisão já foi feita. Você já emprestou o dinheiro e muito provavelmente a pessoa não vai te pagar, tá? É uma coisa que eu tenho e levo para mim. Eu consegui prosperar e aí, cara, quando eu prosperei, muita gente veio me pedir dinheiro emprestado, me pedir ajuda e eu consegui filtrar muita coisa. Eu sei dizer não na hora certa e uma regra, uma lei que eu tenho comigo é: eu nunca empresto o dinheiro. Eu sempre dou o dinheiro. Por quê? Se esses R$ 200 não vai me fazer falta, eu dou logo, eu não empresto. Para não ficar cobrando, para não ficar, sabe, me desgastando com aquela pessoa. E se ela não me pagar, a amizade se encerra ali. Então eu costumo geralmente dar. Se não der, se eu não conseguir, se não for bom para mim, eu dar aquele valor, seja um exemplo, se não for 200, for R$ 2.000, eu não posso dar R$ 2.000, eu não ajudo. Eu não consigo pegar os problemas dos outros para mim. É uma coisa que eu tenho comigo. Se aquela pessoa está precisando de ajuda, poxa, nesse caso do irmão, por exemplo, por que ele está precisando de R$ 200? Já ouviu aquele ditado? Nunca ajude um lascado sem saber por que ele está lascado. Geralmente, esse irmão ou foi beber, ou foi usar alguma coisa com sei lá quem quer que seja, e não teve a responsabilidade com o dinheiro próprio. E ele vem e pede o seu. E você vai lá, se pensar com emocional, você vai lá e empresta. E aí fica ele lascado porque ele não vai ter como te pagar e você fica lascado também, porque você quis pegar um problema dele. Então pensa, poxa, eu tenho R$ 200 aqui. Se eu emprestar, o que é que acontece? Eu vou ter que cobrar, essa minha conta aqui vai ficar pendente até os teus 200. Se eu não emprestar, ele vai ficar com raiva de mim, mas ao mesmo tempo minha conta vai ficar paga, meu nome vai ficar limpo e ele vai resolver o problema que é dele. Tá vendo como é muito mais jogo? E quando você toma decisões com o seu racional, você nunca se arrepende. Basicamente, você vai se arrepender por ter feito, tá? E não por ter deixado de fazer. E, cara, acredite em mim, assim você vai ter muito mais decisões concisas, digamos assim, mais positivas para você. E eu sei, cara, que a sua vida pode ter N problemas, você pode estar cheio de problemas. Mas pensa comigo, tem um lado positivo, não tem? Todos os seus problemas têm solução.
Você sabe disso. Só que você só precisa de um plano. E eu poderia muito bem vender um curso aqui para você. Compre meu curso, é isso. Essa é a solução do seu problema. Só que eu não vou fazer isso. Nesse canal aqui, Jonathan Silva, Cérebro, Brain, eu vou decidir ainda. Esse canal, eu não vou te vender curso, ok? Então fica tranquilo. Esse canal geralmente é pra gente conversar aqui, porque aqui eu consigo ser mais amplo, ser mais aberto com vocês e ter uma conversa melhor. E eu sei que pode parecer doloroso, mas esse papo aqui não é pra qualquer pessoa. Eu sei que vai ter gente que vai entrar nesse vídeo e vai me achar arrogante. Mas, cara, eu não ligo. Eu sei quem eu sou. Eu não sei quem você é. Se você é arrogante, se você é legal, se você é curioso, tudo bem. Eu sei quem eu sou. E eu não mudo por ninguém. E nesse vídeo aqui, eu aprendi muita coisa e eu vou falar o que o seu pai não te falou. Para você que não me conhece, meu nome é Jonathan Silva, eu tenho 22 anos, tenho casa e carro próprio e um bom patrimônio, inclusive na internet. E hoje eu tô aqui para te mostrar como eu tenho uma boa mentalidade, que é uma coisa que você deve ter também. E talvez um problema que eu tenha passado ou esteja passando, você já passou ou está passando. E eu criei esse canal aqui, como eu já te falei, para ser o meu segundo cérebro, para você entender como que eu resolvo os meus problemas. E uma das coisas que me fez prosperar tanto foi ter foco. Simplesmente foco. Jonatas, o que é foco? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Tá vendo essa lâmpada aqui? Se eu colocar ela mais para cima, ela vai ficar focada lá em cima, ou seja, ela vai iluminar só lá em cima. Só que se eu deixar do jeito que tá, ela vai trazer a luz toda para baixo. Basicamente, é assim que tem que ser sua vida, ok? Você não pode iluminar tudo da sua vida ao mesmo tempo. Você tem que iluminar uma coisa, depois outra e depois outra. Se você quer melhorar no trabalho, cara, não adianta você querer conciliar trabalho com academia, com isso, com aquilo. Vamos traçar um plano? Eu, particularmente, eu não consigo fazer isso assim, tá? Se eu quero entrar na academia, eu não consigo focar no trabalho, focar na academia, Não consigo. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um modo foco, que é um modo foco geral, digamos assim. Eu acordo cedo, tomo água, escovo os dentes, vou fazer alguma atividade física no sol, né, seja uma caminhada, uma corridinha, tomo café e aí sim vou para o computador. E aí eu consigo produzir bem mais. Por quê? Eu estou no meu modo foco. Eu consigo trabalhar melhor assim. Eu não sei o seu jeito, tá? Você tem que se descobrir. Mas o que você precisa é de foco para a atividade que você quer melhorar. Seja no trabalho, seja na saúde, enfim. E, cara, foco não é fazer apenas uma coisa não, tá? Foco é fazer uma coisa bem. Não importa se você está fazendo outras ali, tá? Em paralelo. Eu não consigo, particularmente eu não consigo. Mas se você consegue, beleza. Basicamente, o modo foco serve para você aumentar a sua produtividade dentro daquela área específica. No meu caso, eu costumo fazer isso para o trabalho. Jonathan, mas por que eu não posso fazer só aquilo? Porque você pode morrer. É sério. Quando a gente envolve ali um trabalho, por exemplo, ou seja a saúde, seja, cara, qualquer coisa, emagrecer, ganhar massa, enfim, muitas das vezes a sua saúde está em risco. Quando se trata de saúde, não é brincadeira, porque se você der foco no trabalho e esquecer saúde, cara, com que você vai aproveitar os frutos do seu trabalho? Eu vou te dar o exemplo do meu trabalho. Teve uma época na minha vida que eu foquei apenas em postar vídeos no YouTube, só isso, mais nada. E aí, poxa, nisso eu já deixei de sair, deixei de tomar um sol às vezes, deixei de lanchar com meus amigos, deixei de jogar aquela bola na rua com o pessoal, com os meus amigos, colegas da minha idade. E nisso eu fiquei cada vez mais recluso. Deixei de ser coroinha, deixei de ir para a escola, fiquei cada vez mais recluso dentro de casa. Acordava, ia pro computador, passava o dia, às vezes a madrugada, ia dormir tipo 4, 5 horas no máximo, voltava pro computador e fazia só isso. E assim, por um lado, deu certo, porque nisso eu virei o maior canal de curiosidades do Free Fire do Brasil. Free Fire, para você que não sabe, era um jogo de celular bem famoso na época. Se você perguntar aí para alguma criança hoje, provavelmente, criança de hoje não, porque a geração praticamente mudou, né? Tem criança hoje que não sabe o que é Free Fire. Cara, que bizarro isso. Mas um adolescente de hoje, ele vai saber o que foi o Free Fire. Por eu ter sacrificado tudo isso na minha vida durante a minha adolescência toda praticamente, eu consegui virar o maior canal de Free Fire. Basicamente foi aos poucos, tá? E quando eu fui ver, eu quase morri. De verdade. Porque eu não ligava pra saúde, não ligava pra sono, pra nada. Eu ligava só pro trabalho. E nisso eu quase morri. Eu fiquei muito doente, eu tive problemas no estômago, a ansiedade, eu descobri o que era ansiedade e depressão nesse período da minha vida. Pra você ter ideia, cara, eu nem sabia a quantidade de água que eu bebia por dia, pra você ter uma ideia. Eu lembro que tinha vezes que eu pegava o prato do almoço, arroz, feijão, frango, ali, macarrão, colocava na frente do computador e começava a editar. Comendo ali e tal, editando, pesquisando, vendo os vídeos e tal. Cara, quando eu ia ver, anoitecia, chegava ali 6, 7 horas da noite e quando eu olhava pro lado, tava o prato de comida ainda, metade do almoço. Então, assim, eu não ligava realmente para a alimentação. E isso, para você ter uma ideia, não foi o modo foco não, tá? Isso foi o modo caverna ao extremo. E isso não foi nada saudável para mim, tá? Até hoje, essa foi a época aí, foi 2019, 2020. Depois de passar por tudo isso, quase morrer, quase ficar mal e até hoje ter
alguns sintomas disso, né? Alguns efeitos colaterais disso, eu entendi que ter foco é você alinhar a sua mentalidade com a sua produtividade. E é só assim que você consegue melhorar a sua mentalidade, até para você se conectar com novas pessoas. Para você ter ideia, eu vou te dar um exemplo aqui meu. Antes eu vendia um produto de R$19,90. Era um curso, mini curso, na verdade, de R$19,90. A pessoa pagava R$20 praticamente, vai. E eu vendia bem, tá? Eu vendia bem. Eu chegava a fazer mais de R$1.000 por dia só com esse produto. Só que aí eu conheci uma pessoa que me falou, cara, sua promessa é muito boa, esse produto é muito bom. Vamos fazer aqui, trabalhar em cima de um outro produto e vamos vender esse outro produto por R$397. É praticamente R$400. Eu falei, cara, isso é loucura, ninguém vai comprar, meu público está acostumado a comprar um curso de R$20. Não vai rolar. Passou dias, semanas e esse cara insistindo. Cara, vamos fazer isso que vai dar muito dinheiro, a gente vamos ganhar muito dinheiro. Eu falei, cara, quer saber? Vamos testar. O cara tava enchendo meu saco. Vamos testar. E, cara, em menos de 20 minutos, ou melhor, a gente criou o produto e em menos de 20 minutos a gente fez a primeira venda de R$397. Ou seja, por ter criado um produto de R$19,90 dentro do marketing digital, que era onde eu tinha acabado de começar, isso me conectou com outras pessoas. Outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, que faziam, né, a mesma coisa que eu. E nisso ele virou meu sócio, tá? Mas o meu sócio, por ter mais experiência, ele tinha outra mentalidade, uma mentalidade realmente de produtividade, uma boa mentalidade. E aí, como eu estava começando, minha mentalidade não era boa, tá? E isso me fez não acreditar na promessa dele. Ou seja, eu tenho uma mentalidade de escassez, talvez. E por que eu fiz isso? Pessoal, nessa época aí que eu te falei que eu estava mal da cabeça, eu acreditava que o meu corpo era uma máquina. Só que não é. Parece, né? Mas não é. Quanto mais eu uso uma máquina, por exemplo, esse celular que está me gravando nesse momento, ele desgasta, as peças ficam velhas, né? Ele envelhece, querendo ou não, envelhece, mas ele desgasta, ele perde a capacidade dele. Quanto mais você usa o seu corpo, cara, o seu corpo fica forte. Ele não é uma máquina. Então, por exemplo, você quer perder a resistência dos seus ossos, cara, é só ficar deitado na cama o dia todo. Ou melhor, você quer ter ossos mais resistentes, cara, só bater nele, só encher ele de pancada. Ele vai ficar mais resistente. Você quer ter mais músculos, cara, só fazer musculação. Só fazer ele sofrer, ele doer, que você vai ter mais músculos. Você vai ter mais resistência. Você quer ficar mais inteligente? Cara, é só usar o seu cérebro para estudar, para aprender atividade física, para aprender um novo hobby, seja música, seja teclado, piano, violão, enfim, você vai ficar mais inteligente, o seu cérebro vai acostumar com isso. E nem tudo é sobre dinheiro, tá? Às vezes é sobre mentalidade. Às vezes é sobre mentalidade, onde você quer estar e com quem você quer estar. Se você está rodeado de pessoas que só falam de problemas, os problemas dela, cara, você não vai crescer. Você não vai melhorar a mentalidade, porque fulano tá falando do probleminha dela. Ei, rapaz, preste atenção aqui. Correr 10 quilômetros parece muito, até você conhecer alguém que corre 50. Tudo está no que está em volta de você. A vida, cara, não é fácil, tá? A vida não é errada, a vida não é injusta. É só você que está andando com as pessoas erradas. E preste atenção, tá? Não confunda mentalidade boa com querer ser melhor que os outros, não, tá? Uma boa mentalidade só diz que você tem que aceitar, você tem que saber aonde você quer chegar e não aceitar menos que isso. Ponto. Para você ter ideia, quando eu comecei a subir o nível das minhas decisões, no caso, o ambiente muda. O ambiente muda sozinho. Nem todo mundo vai te acompanhar. E tá tudo bem. Se eles pensassem do jeito que você pensa, você estaria prosperando com eles. Cara, o lento sempre vai achar ruim o rápido. E lembre, cara, que o crescimento não é coletivo. Você não vai conseguir crescer a sua família toda de uma vez. Você não vai fazer mágica para todo mundo virar médico e tal. É individual. O crescimento é individual. Então você tem que crescer, prosperar e aí sim ajudar pai e mãe, honrar pai e mãe sempre. E aí sim ajudar a sua família, claro, quando você vê que merece. Estar na casa da sua mãe, estar na casa do seu pai, cara, é muito bom. Eu sei que é bom. Mas é bom só para quem quer ser menino. Para quem quer ser um adulto menino. E você, homem, não importa se você tem 14, 25, 45 ou 34. Preste atenção nisso aqui. Essa é pra você. O homem de verdade, cara, ele precisa ser bom em resolver problemas. Jonatas, mas eu não sei nem trocar uma lâmpada. Eu não sei, cara, colocar uma tomada. Eu não sei colocar uma cerâmica, eu não sei, meu Deus, consertar uma geladeira, uma máquina de lavar. Cara, você tá com o celular na sua mão. Você tem um dispositivo na sua mão que é muito melhor do que a enciclopédia Barça. Você pode pesquisar qualquer coisa, só que você não quer. É muito mais fácil ficar vendo vídeos, não é? É muito mais fácil ficar vendo o TikTok, o Instagram, ficar vendo o que é que a Virgínia almoçou, onde é que ela tá, com quem ela tá. É mais fácil isso. E isso é cientificamente comprovado. O cérebro, ele vive, ele se mantém fazendo com que você economize o máximo de energia. E não sou eu que estou inventando isso, tá? A partir do momento que você está na sua casa e você tem duas decisões. Ou você escolhe ir para a academia, malhar o seu músculo, malhar o seu corpo, melhorar a sua saúde.
ou você pode ficar em casa na cama assistindo vídeos, né? Descendo ali, scrollando a tela. Qual que você prefere? Você prefere muito mais cuidar da saúde. Só que o que você faz? Você fica na cama vendo vídeo. Por quê? Porque pro cérebro não gasta quase energia nenhuma. Só a energia do seu dedo ali, ó. Só que pra academia, pô, tem que se arrumar, colocar roupa de academia, sair, ir andando, dirigindo, enfim, chegar lá, tem que sofrer, vai doer, vai suar, tem que tomar banho depois, dá um trabalho, gasta energia. Só que assistir vídeo não gasta energia e é prazeroso. Só que os dois têm prazeres. Tanto a academia quanto assistir vídeo são liberadores de dopamina. Só que aí que tá. O seu prazer no Instagram, no TikTok, enfim, vendo a vida dos outros pela rede social, é momentâneo. Você tá vendo ali, você ri, dá gargalhada, só que 10 minutos depois você, cara, tá triste, bate um deprê. E o que é que você faz? Você fica triste na cama, sem energia pra nada. Quando você vai pra academia, você dói, você, querendo ou não, exercita tudo que tem no seu corpo, seja a mente, seja o corpo, seja o músculo, exercita tudo. Dói, soa, você vai tomar um banho, só que, cara, o prazer do banho já é prazeroso, já é maior do que os vídeos. Por quê? Você tá vendo que, por mais que doeu, você se sente um alívio e você sabe que tá fazendo bem. Você sabe que está se fazendo bem para você mesmo. Então, cara, quando você, poxa, tem a opção de escolher e aprender de graça e rápido, cara, faça isso, cara. Usa o celular como ferramenta, não usa como distração. Se você, cara, precisa trocar uma tomada, não chama alguém não, cara. Tenta. Você é homem, porra. Você tem que saber, você tem que tentar. E o cérebro só começa a economizar energia porque ele foi treinado para isso. Hoje a gente tem iFood, hoje a gente tem o WhatsApp para chamar ali, pedir uma comida e tal, mas antes a gente não tinha, cara. 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha. E sabe como os seus antepassados comiam um bife? Ele tinha que sair correndo, cara, e caçar, matar, comer cru, às vezes, depois que descobriu o fogo, né? Assava e comia. E aí sim ia descansar. Hoje não. É o contrário. A gente descansa, come e depois descansa. Não tem lógica nenhuma. E assim, eu peço pra você não deixar o seu ambiente te moldar. Se você tá se sentindo incomodado, cai fora, bicho. Ou pelo menos se afaste dessas pessoas. Jonas, mas eu moro com essas pessoas. Beleza. Foca no seu quarto, foca no seu trabalho, faz caos com pessoas que você se inspira, com pessoas que querem a mesma coisa que você. E se as pessoas ao seu redor estão viciadas em celular, cara, isso não é problema seu. Não pegue problemas dos outros pra você. E eu espero muito que esse canal aqui te ajude a melhorar a sua mentalidade e abrir os seus olhos que, cara, tudo que tá acontecendo hoje, se você não se cuidar, você vai enlouquecer. Você vai, no mínimo, se atrasar muito na vida. Seja com distração, seja com cara, com tudo. Tudo que te distrai, te destrói. E eu quero uma prova que você quer melhorar a sua mentalidade. Faça o seguinte, comenta aqui nesse vídeo a seguinte frase: minha mentalidade vai ser ganhar massa muscular, ou minha mentalidade vai ser ganhar dinheiro com a internet, ou minha mentalidade vai ser ajudar minha família, ou minha mentalidade vai ser próspera. Enfim, mas eu quero saber da sua mentalidade. Se você está disposto mesmo a sofrer, pagar o preço, né, digamos assim, de uma boa mentalidade. E olha, se você que comentar, eu te digo uma coisa: ninguém é obrigado a assumir compromisso, não. Você pode pular desse vídeo aqui. Mas uma vez que você assume um compromisso, você é obrigado a cumprir. Então, se você comentar aqui, cara, eu vou te cobrar, eu vou puxar o seu pé, vou puxar a sua orelha para você realmente prosperar aqui comigo, ok? Eu vou ver se você está comentando os outros vídeos também, ok? Esse aqui é o primeiro vídeo desse canal aqui. E eu espero muito que aqui abaixo tenha uma comunidade de pessoas prósperas, que não prosperaram ainda, ou que já prosperaram, mas, cara, 90% já foi feito. Que é o quê? A vontade. Se você tem a vontade, você já tem mais da metade. Eu confio em você. Bora pra cima. Jonas, por que você tá nessa obra aí? O que é que tá acontecendo? Isso aí é a sua casa? É o quê? Deixa eu só te mostrar aqui, cara, que isso aqui, essa minha obra, é o quarto do meu filho. O quarto do meu filho, meu escritório. Enfim, tem várias coisas aqui que eu posso mostrar pra você. Deixa eu mostrar aqui também, olha só. Os pintores estão pra pintar aqui. Olha só, a parede tá branca, tá lixada somente. E já esse quarto aqui vai ter cor. Vai ser um azul bebê. Pro meu bebê. Mas é isso, olha só. Foca aqui comigo, tá? Isso não é brincadeira. Eu ri aqui porque eu comentei do meu filho e tudo mais. Mas é sério, eu quero que você esteja comigo, viu? Se inscreve, bora pra cima. E ninguém falou que a vida seria fácil, ok? Vambora.